Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h07, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Estamos recebendo aqui o advogado, mestre em Direito Público e presidente do Diretório Municipal do Progressistas de Botucatu, Ivan Lima. Ivan, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia, Márcio, bom dia a todos. Impressionado com a estrutura de vocês, feliz com o convite. Queria aproveitar também para deixar um abraço para o Luciano e o Lorival, que são grandes amigos e que empreenderam aqui junto com você e estão fazendo um grande sucesso. Muito obrigado. Ivan, presidente do Progressistas, no momento como nós estamos no ano de 2025, às vésperas da eleição presidencial, eleição para o Senado, para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa de São Paulo, para o governo de São Paulo e tal, como um partido se comporta num ano que nós não temos pleito eleitoral? Avalia como foi o pleito de 2024, faz uma projeção do que pode acontecer em 2026? Como é que funciona tudo isso, Ivan? É interessante, né? Na política, quando a gente diz que teria uma folga num determinado ano, num ano par ou num ano ímpar, mas quando você sai de uma eleição municipal, as conversas sobre como vai ser a eleição para deputado estadual, federal e tudo mais já começam. Então, o ano de 2025 tem sido o ano de se fazer essa infraestrutura, preparar a infraestrutura para que você possa no outro ano ou ao final do ano já lançar seu pré-candidato e depois seu candidato. Então as conversas hoje estão bastante pujantes aí para a coisa toda acontecer, né? E vocês fizeram uma avaliação de como foi o papel de vocês na eleição do ano passado, 2024? Vocês fizeram um vereador, inclusive, né, que é o Valmir Reis, né? E como é que foi, fazendo uma avaliação, a participação de vocês nas eleições? O Progressistas ele tem, primeiro, uma definição muito grande sobre qual diretriz e qual conceito que ele segue. Nós somos um partido de centro-direita com muito orgulho, né? A gente fala que o centro, em que pese tenha muito preconceito com as alas da direita e da esquerda, na verdade, ao centro a gente diz que é a ala sem preconceito. Então, a primeira coisa que a gente precisou definir na eleição municipal é quem nós apoiaríamos para a eleição municipal, já que nós não teríamos um candidato. Entendi. E aí, por esse motivo, nós tínhamos os que pareciam mais de centro-direita ou republicanos, na época, o Dr. André Spadaro, e o Fábio Leite se apresentando também pelo PSD. Eu tive a oportunidade. O Republicanos era um partido em que normalmente a gente já teria um casamento natural por conta de outras coligações e outros municípios, mas eu tive a oportunidade de ter um bate-papo, uma entrevista com o Fábio antes do apoio a ele, e eu fiquei positivamente surpreso com a capacidade intelectual de realização dele, e isso nos deixou bastante entusiasmado em apoiá-lo. O Fábio ele tem uma cabeça desenvolvimentista, ele tem uma palavra que não sai da boca dele, que é a parceria público-privada, e eu até disse para ele uma vez, eu disse assim, Fábio, se você conseguir colocar todos os projetos que você tem em mente na linha do tempo que você desenhou para mim, provavelmente você há de ser um dos melhores prefeitos que Botucatu já teve. Ontem, voltando, nas eleições resolvemos apoiá-lo, apoiamos do começo ao fim na eleição, o Progressista foi um dos partidos que mais apoiou ele, conseguimos, além de apoiá-lo, fazer também bonito na eleição, nós tivemos cerca de 9% dos votos válidos para a nossa coligação, para o nosso partido, para os nossos vereadores. Fizemos um vereador que é o Valmir, que tem sido um grande zelador aí da cidade, tem nos surpreendido também positivamente. E o Fábio também, que logo depois da eleição, porque eu falo, uma coisa é a campanha, onde você promete um monte de coisa. E depois, quando você senta na cadeira, se você vai realizar isso ou não. E ele tem todos os dias nos provado que está lutando para fazer aquilo que ele tinha no papel e que ele tinha em mente acontecer. Isso se confirmou ontem, eu tive a oportunidade de estar na apresentação dos 100 dias. Então, o Progressistas está muito feliz com essa parceria com a Prefeitura, tem se colocado à disposição para o desenvolvimento da cidade também. Todo mundo que faz parte do Progressista hoje é um apaixonado por Botucatu e pela região, e acho que agora é mirar nas eleições de 2026. Dentro dos 100 dias do atual governo, inclusive, você esteve presente ontem, inclusive do anúncio, né, das novas perspectivas do que vai ser feito e tal. Como é que você tem percebido, né? Porque ontem nós entrevistamos, inclusive, prefeitos de toda a região, Pardinho, Bofete, São Manuel e tal, sentindo as dificuldades. Porque uma coisa é uma campanha política, outra coisa é, na prática, você sentar na cadeira ali e perceber, nossa, eu não tenho verba para isso, eu não tenho verba para aquilo. Como é que você avalia
não só Botucatu, mas aonde o Progressistas atua na região? Muito bem. Hoje nós temos prefeitos eleitos na cidade de Lençóis Paulista, que é uma cidade super importante, na cidade de São Manuel. Cresceu bastante Lençóis Paulista. Cresceu muito. Logo mais vai ter uma festa importante deles lá. Nós temos também São Manuel, que é uma cidade muito importante para a região. Pratânia, que estrategicamente para Botucatu é uma cidade bastante importante. E esses são prefeitos progressistas. A ideia é no futuro e logo mais trazer novos prefeitos para o Progressistas, mas com esses a gente tem tratado muito bem. Estamos tentando trazer para eles uma visão que Botucatu tem hoje através do Fábio Leite, que é o desenvolvimento da cidade através da parceria público-privada. Eu sempre digo o seguinte, se você pegar uma cidade que dependa de recurso federal, recurso estadual, provavelmente você vai ficar no limbo. Pior, se você depender de uma cidade que dependa do seu próprio orçamento para o desenvolvimento, e a gente pegar uma cidade que seja excelência nível A, se ela conseguir investir 5% do recurso dela, do que ela arrecada ao longo de um mandato de 4 anos, você vai ter uma margem de crescimento muito pequena. Entendi. E aí você tem que modernizar esse tipo de relação contratual. Não adianta achar que o governo federal vai te dar mais dinheiro, não adianta achar que o governo estadual vai te dar mais dinheiro, não adianta achar que esse desenvolvimento vai vir do seu próprio, da própria redução do seu custo. E aí uma ferramenta que o Fábio hoje tem muito na cabeça dele, que eu tenho tentado mostrar para as outras cidades onde o Progressistas está, porque se é uma bandeira do Progressistas, é justamente a parceria público-privada. É você empacotar esses equipamentos públicos que têm potencial de crescimento, que têm potencial de ser bem gerido pela iniciativa privada, passar para a iniciativa privada faz o investimento que seria necessário no curto prazo, que a prefeitura teria condição de fazer em 10 anos, ela faz em 2, e você passa a ter uma pessoa para cobrar e que tem especialidade para fazer aquilo, e a prefeitura acaba se concentrando naquilo que ela realmente tem a importância para fazer, que é a gestão da saúde, a gestão didática das escolas, a segurança pública, etc. É um pouco do que a gente tem tentado mostrar. A gente é muito entusiasta aqui no Progressistas do Polo Cuesta. O Polo Cuesta é um consórcio multifinalitário, nós orientamos os nossos prefeitos a fazer parte do Polo Cuesta. Quem está presidindo o Polo Cuesta hoje é o Fábio. É um consórcio que não tinha, a meu ver, nas antigas gestões, talvez a importância que ele deveria ser dado. No primeiro dia de governo, o Fábio entendeu essa importância. Foi quando eu vi o movimento dele, eu falei, Fábio, o Progressistas vai te apoiar nisso e os nossos prefeitos vão estar junto. Por quê? Porque através do consórcio multifinalitário, nós não estamos mais falando de uma cidade de 150 mil habitantes. Nós estamos falando das 11 cidades que tem lá, de 350 mil habitantes. Das potenciais 3 que vão entrar para 15 agora, de uma cidade de quase 500 mil habitantes. E aí o teu poder de pedido junto ao governo federal, junto ao governo estadual, se multiplica. É a união de pequenas cidades e, de fato, a potencialização da região. Eu acho que o Fábio, como líder, tem sido muito bom nisso, e os liderados dele, o vice-presidente, que é o nosso prefeito lá de São Manuel, tem entendido isso, tem trabalhado muito forte. A região, os prefeitos da região também estão bastante entusiasmados do que há de vir Polo Cuesta. Isso é um pouco do sentimento progressista, né? E é interessante em tudo isso, Ivan, é que, de repente, com uma cidade que se desenvolveu, uma cidade que é bem servida de rodovias, uma cidade que tem água boa, uma cidade que tem um clima bom, né? E com a região também crescendo junto, quando você vai reivindicar ou quando você vai trazer investimentos privados para cá, a possibilidade desses investimentos saírem do papel e virem efetivamente é muito grande. Né? Muito. Eu tive essa conversa ontem à noite com o Fábio. Eu fui parabenizá-lo naturalmente, ele fez uma bela apresentação e eu disse para ele assim, eu falei, Fábio, você tem alguns desafios. O primeiro desafio é a disrupção, é entender que existe um projeto que possa ser delegado à iniciativa privada. Isso você já fez, dá para ver. Segundo, você colocar esse projeto no papel, que é fazer esse projeto acontecer. Isso você está no caminho, você tem mostrado as grandes consultorias que você tem contratado, as maiores do Brasil para fazer isso para você, só que você tem um terceiro desafio. E o terceiro desafio que você tem é fazer o privado colocar alguns milhões de reais num projeto que ele vai fazer com alguém. E esse talvez seja o maior desafio. A gente fala que você vai ter que fazer rodadas em São Paulo para mostrar os projetos junto com os prefeitos. E, principalmente, de segurança jurídica. Ele falou ontem, nos 100 dias, que ele teve uma surpresa, que ele teve que perceber que ele tinha 20 milhões de reais de precatório para pagar, logo nos primeiros dias de governo. E que ele, depois de uma
uma sinergia com toda a secretaria dele, foi lá e falou assim, eu tenho esse dinheiro para pagar agora e agora nós vamos negociar para pagar mais barato. Eu falei, Fábio, o que para vocês mostra como uma idoneidade, estou aqui dizendo que nós somos sérios, para o público de fora, para quem no futuro vai trazer o dinheiro para investir na região, é muito importante porque mostra a seriedade do projeto. O que o privado quer para pôr dinheiro em alguma coisa e fazer a coisa acontecer? Ter a certeza de que os contratos vão ser cumpridos. E o que a região tem mostrado historicamente, desde a época do ex-prefeito Pardini, desde a época do ex-prefeito João Cury e agora com o Fábio, é que são cumpridores de contrato e eu acho que isso tem que se reverberar agora por todo o Polo Cuesta. Porque daí sim a gente vai conseguir atrair esses investimentos e fazer o crescimento da cidade, que seria, o Fábio até disse isso uma vez, né? Crescer 40 anos em 4. É possível? É. É difícil? É. É um desafio? É. Mas está no caminho certo? A meu ver, está. E o progressista vai apoiar irrestritamente esse movimento deles aí na região. Em qualquer segmento, se você não tiver a certeza de credibilidade, você não investe. Exato. Né? Ninguém vai arriscar, principalmente se tratando de um investimento que gera milhões, inclusive, de melhorias para a cidade. E a gente fica na expectativa. Ô, Ivan, a gente não pode se furtar de perguntar, aproveitando a sua presença aqui, o ano que vem nós já falamos no início das eleições que nós teremos, né? E nós temos aqui 2 pré-candidatos. Nós temos um deputado federal atuante, que é o João Cury, ex-prefeito, e nós temos um que se lançou, pelo menos extraoficialmente, o ex-prefeito Pardini, como candidato a deputado estadual. Como é que fica a posição dos progressistas com relação a esses 2 nomes? Vai ter apoio de vocês? Como é que vai funcionar? Ou vocês ainda não se reuniram para tratar desse assunto? Interessante. Essa pergunta eu falo que é uma pergunta simples, uma resposta difícil. difícil. Eu acho que assim, em algumas coisas nós estamos muito alinhados, muito. Que é, todos nós queremos ter mais uma vez um deputado federal e um deputado estadual para a região. Eu acho que a gente tem tudo para que isso aconteça em 2026. Existe uma união, existe a certeza da centro-direita na região. Você não depende só dos votos de Botucatu para ser deputado estadual ou federal, você depende do voto da região. Então não adianta você se mostrar só como um bom candidato para Botucatu, você tem que se mostrar como um bom candidato para a região. Isso é um desafio. O Progressistas já tem um candidato a deputado federal, que é o Maurício Neves, que é o seu presidente do diretório estadual, certo? Mas, por outro lado, nós temos uma afinidade muito grande com o João Cury. Nós entendemos que o João Cury pode representar muito bem a cidade, como tem feito já em Brasília. Até tive a oportunidade de dias atrás, eu estava em Brasília, encontrei ele lá e falei, João, é impressionante como você conseguiu conduzir muito bem a tua carreira. Você foi você foi prefeito de Botucatu, foi para as secretarias e para o Poder Executivo, foi entender e abraçar uma bandeira, que é a da educação, depois foi para a construção civil, se preparou para ser deputado federal. E isso, para nós, do Progressistas, é muito importante. Tanto é verdade que nos primeiros dias na cadeira dele como deputado federal, ele já se colocou como titular da Comissão de Educação da Câmara Federal, porque ele está conseguindo levar toda essa experiência que ele trouxe de São Paulo para lá. Eu falei, João, é isso que nós precisamos. Por quê? Porque você colocou 10 anos de experiência num produto desse, que é a educação, que é fundamental, e soube se portar lá. Só que eu acho que se fosse o João com 34 anos prefeito, talvez ele não tivesse essa percepção. Ele tem uma história para ter chegado ali, entendeu? E hoje eu acho que ele está muito preparado. Qual que é a nossa visão? Hoje, o que nós temos com relação a candidato a deputado federal? Nós não pretendemos colocar candidato a deputado federal em Botucatu, tá? Porque a gente acha que o João tem grandes chances de viabilidade em Botucatu. Então, a ideia é que a gente lance o nosso candidato, que é o Maurício Neves. Aqui em Botucatu, provavelmente, quem vai fazer voto para ele, um pouco de voto, é o Valmir. Nós vamos levar um pouco da bandeira dele aqui para Botucatu, em que pese, deixar claro, o Maurício Neves, a esposa dele é de Botucatu. O sogro dele é uma referência aqui em Botucatu, que é o Candeias, que foi da Unesp, historiador, uma pessoa muito respeitada em Botucatu. Então, ele tem uma paixão por Botucatu, porque a família dele é daqui, né? Uhum. Mas a ideia é que a gente não faça campanha para ele aqui em Botucatu, que a gente foque no João Cury aqui, porque a gente acha que o João Cury tem grandes chances de ser deputado federal, e faremos campanha para ele nas cidades vizinhas. Então, São Manuel, Pratânia, Itatinga, a região do Polo Cuesta, a região como um todo, nós vamos fazer muita campanha para o Maurício Neves. Em Botucatu,
João Cury. E aí a gente poderia fazer o que a gente chama no futebol de hat-trick, né? Imagina se a gente consegue eleger o João Cury e o Maurício Neves como deputado federal. Gente, a gente fica imaginando isso, né? O ouvinte que está acompanhando, é realmente toda uma articulação que tem que ser feita, inevitavelmente, para as coisas poderem acontecer. Aí eu pergunto, no meio de tudo isso, um candidato a deputado estadual, o ex-prefeito Pardini, como é que fica? Vai ter o apoio de vocês? Porque você falou no início, para ser eleito como deputado para a Assembleia Legislativa de São Paulo, não pode contar só com o voto de Botucatu. Exatamente. Porque vão acontecer outras candidaturas também, que vão tirar uma soma de votos, ou ninguém sabe quem serão os candidatos. E como é que fica, no caso, progressistas e o ex-prefeito Pardini? Interessante, né? Quando você estava falando da articulação, a gente chama de articulação do bem da política, né? Porque olha só o resultado final. O resultado final é que a gente tem a maior quantidade de pessoas em Brasília que olhem para Botucatu e região com carinho. A cidade sai ganhando. A cidade sai ganhando talvez duplamente, a região mais ainda, né? Do ponto de vista do deputado estadual, essa é uma... Hoje, o Progressistas tem a intenção de lançar o seu candidato a deputado estadual. A gente está trabalhando para ter o nosso candidato a deputado estadual. Por que nós ainda não decidimos e não lançamos o nosso candidato a deputado estadual? Justamente porque nós estamos respeitando o processo de candidatura de Botucatu para ter certeza de que o candidato que saia por Botucatu seja politicamente viável. Então vamos lá, você disse um negócio importante do Pardini. A candidatura do Pardini, por enquanto, é extraoficial. Ele não veio nas rádios dizer que é candidato. Eu não recebi uma ligação como presidente do Progressistas dele dizendo eu gostaria de conversar com você porque eu sou candidato e gostaria do teu apoio. Entendi. O que eu recebi até agora foi a liderança do Fábio vindo conversar, iniciar essas conversas comigo. Tenho sido muito receptivo, eu respeito demais a liderança do Fábio, acho que ele tem se portado politicamente como um grande líder nesse meio. Eu chamo que o grande líder é o algodão no meio dos cristais. E ele está fazendo esse papel muito bem. Então eu tenho uma conversa com ele, mas aí eu acho que pro candidato a deputado estadual, Márcio, a gente tem alguns desafios. Primeiro, o Progressistas não vai apoiar o candidato por fama. Tá. O Progressistas vai apoiar um candidato por competência. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é esse candidato preenche os predicados que a gente entende que são conceitos importantes. Ele defende o conceito da família, ele defende o conceito do empreendedorismo, ele defende o conceito do desenvolvimento das cidades, ele defende o conceito da cidade como protagonista dentro do Estado, porque o cidadão mora na cidade. Ele não mora no Estado, ele não mora na União. Então, ele precisa ser prestigiado na cidade. Em se defendendo o emprego, a família, os grandes e os bons conceitos que o Progressistas defende, sem prejuízo dos outros, a gente já tem mais um passo vencido. Segundo, nós precisamos entender, esse pré-candidato, ele de fato tem viabilidade para ser eleito? Mais do que Botucatu, ele vai buscar a região? O outro requisito, esse candidato de fato quer ser deputado estadual? Porque muitas vezes você vai para uma campanha para deputado estadual tentando galgar um cargo no executivo depois. E aí a gente corre um risco, que a gente faz um esforço muito grande para ter um deputado estadual e no dia seguinte ele fala, não, agora eu consegui um cargo no Estado e deixa de ser deputado e aí com suplência vai ser candidato um cara do litoral paulista muitas vezes. Quer dizer, ele quer ter uma projeção, uma visibilidade para futuras eleições. Para tentar um cargo. E a gente precisa entender isso e precisa fazer esse filtro, porque o que a gente quer, na verdade, é um deputado estadual e não um secretário, em que pese também seja legal ter um secretário. Agora, o que a gente precisa ter isso definido no começo. Qual é a tua intenção? E depois, talvez por último, para você ver a complexidade dessa decisão, é o que você vai fazer lá? Vamos lá. E estou falando de candidato aqui, vamos trazer de novo o exemplo do Pardini para a mesa. Uma coisa é você ser prefeito. Prefeito você tem a caneta. Prefeito, a última decisão é tua. O poder executivo é muito diferente do poder legislativo. O poder legislativo, se eu não me engano, são 94 deputados. Você tem, como deputado estadual, ao menos 3 chefes. Vamos lá. Você tem o líder da bancada do seu partido, que você precisa convencer. Você tem o presidente da Assembleia e você tem o governador. Então, quer dizer, é uma articulação é outro perfil, o que não significa dizer que o candidato não tenha um que seja ex-prefeito, tanto que o João se preparou muito para estar aqui hoje. E pode ser que o Pardini tenha, o que nós precisamos entender se ele tem isso mesmo.
E se ele tiver, eu não tenho dúvida que ele é um dos que se aponta como um grande candidato. O que a gente precisa entender é se todos esses predicados vão estar preenchidos. Mas nada disso vai para frente se a gente não conseguir ter uma situação anterior que ele dizer, eu quero, eu sou, eu quero isso. Desculpa a complexidade de te explicar isso, é porque é um tema tão complexo, mas assim... Mas é complexo de explicar também, porque tudo está ainda nas conversações. É isso. Nos primeiros passos, uma conversação. Tudo é extraoficial, ninguém sabe ainda. Vocês não sentaram para conversar. Né? Isso. Como os demais partidos da cidade não sentaram para conversar. Então, quer dizer, a coisa vai amadurecer ao longo do ano e quando a gente chegar por setembro, outubro, pode ter certeza que vai estar fervilhando a política local, né? Que é natural, né? Que é um pouco daquela... confirmando e ratificando aquela resposta que eu te dei no início. A eleição de 26 ela já começa em 25. E ela está nesse momento mesmo, ela está nessas discussões que são importantes para a gente poder lá em outubro, novembro, dizer, ó, tá todo mundo unido para esse propósito aqui. É isso que a gente quer. A gente está umas casas atrás ainda, porque os nossos potenciais candidatos ainda estão tentando entender se eles querem ser candidatos também, né? Eu acho que é um pouco disso. A gente tem se mostrado, tem se colocado à disposição, mas eu acho que o mais importante, Márcio, falando para você aqui, para a população de Botucatu, para os empreendedores de Botucatu, é o seguinte. A única certeza que eu tenho é que todos nós, todos os partidos, as lideranças da cidade, toda a imprensa, já tem um objetivo em comum que é o principal. Nós queremos e nós achamos que é o grande momento de ter um deputado estadual da região que abrace a região e que faça ela crescer. Hoje nós temos um grande líder que é o Fábio, nós temos um deputado federal que é o João, nós não temos um deputado estadual, possivelmente podemos ter alguém no executivo também, dentro dessas articulações pode ser que se alce alguém para o executivo de São Paulo, e eu acho que a região só tende a crescer. Eu falo que Botucatu está bem servido, e essas articulações do bem são todas em pró, em última análise, da melhoria de Botucatu e região. Olha como passou rápido, né? Ivan, eu gostaria de agradecer a sua primeira participação aqui com a gente. Vai ser convidado outras vezes para a gente tratar de temas nacionais, inclusive. E agora no finalzinho, de repente alguém fala, eu quero estar também no Progressistas. Como é que faz? Pode procurar, está aqui comigo o Rafael Semião, ele está nas redes sociais, ele vai até postar tudo isso que está acontecendo com os links. Eu estou aqui com o Marquinho Cordeiro, que são os nossos coordenadores. Hoje nós somos um diretório municipal, a gente pode deixar até para uma outra conversa, estamos trabalhando para nos tornar um diretório regional e esse diretório regional abarcar 61 cidades da região. E para nós, ter pessoas que estão ligadas ao conceito do Progressistas, que queiram trabalhar em pró do benefício social, do crescimento político, da política do bem, procure os dois, vamos filiar e vamos junto nessa construir aí a região, uma boa região, uma região ficar ainda melhor de se ver. Eu sempre digo em São Paulo, minha vida é entre São Paulo e Botucatu, e eu sempre digo que eu moro na Suíça brasileira. E eu realmente acredito nisso. Então vamos fazer isso aqui cada vez mais se tornar a Suíça, né? Que bom. Muito obrigado, viu, Obrigado, um prazer. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.